Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região eclesiástica. Deus abençoe vocês. Que bênção podemos estar aqui juntos em mais uma quarta com o bispo. Quarta com o bispo já é tradição para nós, né? Já é tradição para mim, que estou aqui há um ano. Imagina para vocês que estão aí há mais tempo. Porque toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos o privilégio de compartilhar princípios da palavra de Deus e falar daquilo que Deus tem gerado no nosso coração como verdade, como ênfases pastorais. Metodistas do Espírito Santo, do Ceará e de Minas Gerais não podem ficar fora aqui do Quarta com o Bispo. Se você não puder assistir aqui de forma ao vivo, né, aqui na transmissão ao vivo, você pode assistir depois e você vai ter essa bênção que não é o Bispo Bruno, que não é a quarta região, mas é a bênção da palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos disso, eu estou muito convencido dessa situação. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para um número mais abrangente, cada vez mais abrangente de pessoas, nós possamos levar as verdades à palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre algumas ênfases de Deus para nós, contidas em João, capítulo 2, versículo 25. João 2,25 diz assim o texto: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que se passava, o que havia dentro do homem. Vou ler de novo. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Esse texto que nós acabamos de ler, ele carece de uma explicação anterior, antecedente, que venha antes de que eu entre, né, aqui nos princípios que eu quero compartilhar dele. Primeiro, por que existem 4 relatos na Bíblia sobre os evangelhos de Jesus, e não 3, e não 2, e não 5, e não 10, e não 20? Mas por que 4? Eu digo que é porque, basicamente, nós tínhamos, na época do cânon bíblico, 4 grupos das classes sociais ali, dos ambientes, da sociedade da época, que eram mais significativos. Os judeus, os não-judeus, os gentios, os romanos, que era o povo que havia dominado boa parte do mundo civilizado da época, e um quarto grupo que era composto por integrantes desses 3 grupos anteriores que eu citei, né, dos gentios, dos judeus e dos romanos, que era a igreja. Então, Mateus quer falar da revelação de Deus através do Cristo como cumprimento da profecia feita para o povo judeu. Marcos quer mostrar as ações dentro de um pragmatismo, as ações do Cristo dentro de um pragmatismo muito similar às ações dos romanos, para que aos romanos isso fosse mais inteligível. Lucas quer mostrar o Cristo como revelação universal. Ele não é o Deus apenas como cumprimento para os judeus, nem para romanos, nem para a igreja, mas ele é o Deus de todo mundo. E João quer mostrar a revelação de Cristo, do Cristo, especificamente para a igreja. Então, João não tinha necessidade de mostrar as ações do Cristo dentro da visão pragmática dos romanos. Ele também não precisava dar a ênfase do cumprimento da profecia aos judeus, ele também não precisava dar esse panorama universal da ação do Cristo. O objetivo de João era mostrar a revelação de Deus através do Cristo para a igreja. E é por isso que João quer mostrar a pessoa do Cristo. Ele não está aqui importando, ele não está se importando com outras coisas senão mostrar a pessoa de Jesus. Dizendo para a igreja o seguinte: olha, é com esse aqui que vocês vão se relacionar. É com essa pessoa aqui que vocês vão interagir. E é por isso que só o Evangelho do Cristo, segundo João, tem ali a ação do escritor em penetrar de forma bem profunda na pessoa do Cristo. Tanto é que Jesus é apresentado logo no início do Evangelho segundo João como o verbo encarnado, ou seja, a ação de Deus que tomou forma humana. Ou seja, ele é o Deus que tomou a forma de gente e habitou entre nós. O evangelista João ele penetra tão profundo na pessoa de Jesus como ninguém, que só João, por exemplo,
mostra Jesus chorando. Que é a ação mais humana de um Deus encarnado do que ele chorar a morte do seu amigo? Mesmo um amigo que ele sabia que ressuscitaria momentos depois? Então ali fica clara essa dualidade do Cristo. Ele é o Deus soberano, criador de tudo, mas ele é aquele que resolveu tomar a forma de ser humano a ponto de sentir a tristeza e a dor pela morte do seu amigo, a ponto dele chorar. Ele recebeu a informação: Lázaro morreu. Ele chora, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Então, por isso, João diz: olha, ninguém precisava falar do ser humano para Jesus, porque ele sabe tudo que se passa dentro do ser humano. E por que eu fiz essa introdução sobre as motivações de João? Porque quando você vê um texto como o de João 2,25, dizendo que ninguém precisava falar para Jesus sobre o ser humano, porque ele sabia o que se passava dentro do ser humano, significa que ali ele não está falando do conhecimento de um Deus soberano, mas ele está falando de um Deus que chora a morte do seu amigo, de um Deus que sente necessidade de ter amigos perto quando ele está próximo da morte, de um Deus que encarnou e por isso ele tem necessidade de ir na casa dos seus amigos conversar e bater papo, de um Deus que encarnou e sente as mesmas coisas que o ser humano sente. Para mim, eu acredito que para vocês também, já seria suficiente, em muitos momentos, saber que aqui nas minhas fragilidades, nas minhas incapacidades, existe um Deus que sabe de tudo e que pode me dar uma mãozinha quando eu preciso. Mas é transformador, é potencialmente transformador saber que eu tenho a solidariedade de um Deus que é meu amigo e que anda comigo a partir da lógica do ser humano, a partir dos sentimentos, da forma como o ser humano é. Isso para mim é tremendo. Saber que eu tenho um Deus solidário, um Deus parceiro a esse ponto. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quais são as potencialidades dessa informação de que Deus não é apenas o cara lá de cima, como se cantava alguns anos atrás, mas ele é um Deus solidário e parceiro? Quais implicações disso? O que isso muda na prática na nossa vida? Primeiro, conhecendo os sentimentos, valores e motivações do ser humano, ele vê potencialidades mesmo naqueles que aparentemente não têm grandes recursos e habilidades assim. Veja o exemplo dos discípulos que Jesus chamou para estarem perto dele. Foram camaradas que foi gente que, assim, socialmente falando, a turma não daria muita coisa. Tanto é que anos depois, anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria aos Coríntios dizendo o seguinte: gente, vocês já pararam para prestar atenção na nossa vocação? Vocês já pararam para prestar atenção em como as coisas de Deus se manifestaram na nossa vida? Ele não chamou de nobre nascimento, ele não chamou a turma que tinha mais potencialidade, ele chamou gente simples, pescadores, ex-prostitutas, ex-mendigos, ex-cobradores de impostos. Ele só chamou gente que ninguém queria estar perto para ser propagadora de coisas tremendas. Então eu te falo que todas as vezes que eu me sinto fragilizado, incapaz de alguma coisa, eu não sou motivado a fazer, não apenas porque eu sei que existe um Deus lá em cima que pode tudo. Até porque essa informação de um Deus que pode tudo e que está acima de mim poderia ser, em muitos momentos, algo que pesaria sobre mim, que pesasse sobre mim, que me constrangeria. E saber que não apenas um Deus onisciente, onipotente está acima de mim, mas um Deus solidário, parceiro, que tomou a forma de ser humano, que andou junto com pessoas que não se viam e não eram vistas como grandes coisas, e por andar com elas, ele conseguiu extrair o melhor delas. Isso para mim é transformador, essa solidariedade divina, essa possibilidade de que quando você não enxerga coisas boas sobre você mesmo, sobre você mesma, ele enxerga.
E não é porque ele tem um conhecimento divino, porque João não está falando de um conhecimento divino, ele está falando de um Deus encarnado, ele está falando dos sentimentos de um Deus, ele está falando das vontades de um Deus que encarnou, ele está falando dos sentimentos de um Deus que resolveu tomar a forma de gente como eu e vocês. Então, ele te valoriza porque ele consegue enxergar em você valores que só se enxerga quando você resolve andar com aquela pessoa. Lembrando, ele já poderia fazer isso porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele te criou, ele conhece as tuas palavras antes de você falar. Mas é transformador e solidário para nós sabermos que esse Deus resolveu andar conosco e nos valorizar quando nós não vemos valor. Uma outra coisa é que ele sabe, Jesus sabe, que sem Deus nós não conseguimos resistir ao pecado. E por isso ele propôs para nós, como uma referência, o caminho para fortalecimento da nossa vida espiritual para que a gente resista ao pecado. Lembrando, destacando que ele mesmo não pecou, mas ele nos ensinou o caminho de como fortalecermos-nos para que a gente não peque. Tanto é que ele criou o caminho da referência dos 40 dias no deserto, jejuando, orando e se preparando para um ministério terreno. Ele nos ensinou também o caminho do Getsêmani, que é o lugar do nosso esconderijo espiritual, quando a nossa alma está gritando e desesperada. Ele sabe disso. E não é um conhecimento de um Deus apenas. É um conhecimento de alguém que passou pelas mesmas coisas. Repito, ele não pecou, mas ele foi tentado a pecar. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. E ele nos ensinou que o fortalecimento espiritual para resistir ao pecado vem através das disciplinas espirituais, vem através do jejum e da oração, vem através do Getsêmani, onde você rasga o coração a ponto de falar para ele os seus sentimentos humanos mais profundos, a ponto de dizer: Senhor, eu não tenho condição em mim mesmo para tomar esse cálice, mas se for a tua vontade, eu vou tomá-lo até o final. Mas a minha vontade era fugir daqui e não tomar esse cálice. Então, Jesus nos ensinou, na prática, o caminho de como resistir ao pecado. Sabe por quê? Porque ninguém precisava contar para ele o que se passava dentro do ser humano, porque ele foi tentado a fugir do caminho de Deus e nos mostrou, no Getsêmani, e especialmente nos 40 dias no deserto, como que a gente fortalece a nossa alma para não pecar. Você quer se fortalecer? Então, veja o exemplo de Jesus, que ninguém precisava dizer para ele como se passava o ser humano, porque ele sabia. Ele sabia que, vivendo a vida de disciplina espiritual no deserto, rasgando o coração, jejuando, orando, você resiste ao pecado. Terceiro lugar, Jesus nos ensina que mesmo quando nós errarmos, ele conhece as nossas fragilidades e nos propõe o caminho de restauração. Eu sei que alguém vai dizer: mas bispo, Jesus nunca errou, então como que pode ser exemplo para nós disso? Ele nunca errou e ele nos mostra que, mesmo quando erramos, tem um caminho de restauração. Por que ele é exemplo disso? Porque ele se relacionou com pessoas que caíram, que erraram. Vejam os exemplos de Pedro e da mulher samaritana. A mulher samaritana mesmo, que está lá em João capítulo 4. Aquela mulher, numa conversa, um diálogo com Jesus, Jesus falou para ela: olha, vai lá na tua casa, chama o teu marido. Ela falou: não, eu não tenho marido. Jesus falou: eu sei que você não tem marido. Esse que você está se relacionando é um rolo seu aí, e você já teve outros vários rolos antes. Sua vida emocional é toda tumultuada. E aquela mulher disse: olha, veja que tu és profeta. E Jesus falou: eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Essa sua sede existencial de relacionamento, que faz você se relacionar com tudo que é homem a qualquer momento, que você está buscando preenchimento da sua alma, você pode ser saciada disso se você aceitar a proposta de vida que eu tenho para você. E ela então entrou dentro da sua aldeia, declarando para todo mundo que ela tinha conhecido o Cristo. Jesus então propôs um caminho de restauração para aquela mulher. Para Pedro, então, Pedro voltou para a velha vida. Sabe quando você vê uma pessoa que andava na igreja, firme com Deus, aí você olha, ela
voltou para a velha vida, voltou a fazer as mesmas coisas erradas que ela tinha feito antes. Mesma coisa Pedro. Jesus tinha tirado Pedro da vida da pescaria para ser um evangelista. E quando Pedro negou a Jesus, ele voltou para a velha vida. Jesus, então, foi até Pedro lá no mar de Tiberíades, depois de ressuscitar, e falou para ele o seguinte: Pedro, se você me ama suficientemente para andar comigo, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, então, aceitou aquele caminho de restauração que Jesus propôs a ele. Eu quero te falar que esse é o nosso Deus. Não o conhecimento de um soberano, de um onisciente, de um onipotente, mas o conhecimento de alguém que andou com a mulher samaritana, que andou com Pedro suficientemente para propor a eles um caminho de restauração. E isso, como eu disse, é transformador para mim, é revolucionário dentro da minha alma. Saber que esse Deus é tão poderoso que ele resolveu propor para mim, sempre que eu vier a vacilar, e eu espero que eu não vacile, mas se eu vacilar, eu tenho nele um advogado, um parceiro, que pode me propor caminhos de restauração. Não importa o que você viveu, não importa o que você fez de errado, você tem proposta de restauração ministerial, como foi Pedro, não importa o vacilo que você andou dando, não importa os vazios da sua alma, você tem nesse Deus parceiro solidário proposta de restauração. E eu quero terminar dizendo para você uma quarta coisa que eu percebo como possibilidades para nós dessa caminhada com esse Deus, que não é o Deus apenas soberano, que está sentado no alto sublime trono, mas é o Deus que assumiu forma de ser humano e habitou entre nós. Viveu as mesmas coisas. É que ele conhece a nossa necessidade humana de segurança, de respaldo. E por isso ele propôs a manifestação do Espírito Santo em substituição à presença dele, física aqui entre nós na terra. Quando os discípulos ouviram do Cristo que ele iria embora, eles ficaram desesperados. Imagina só, morreu alguém, ele pode ressuscitar. Tem alguém enfermo, ele pode curar. Tem alguém com fome, ele pode multiplicar pão, ele pode multiplicar peixe. O mar está agitado, está chovendo muito, ele manda parar a chuva e acalmar o mar. De repente, esse trunfo que a gente tem está indo embora, está indo embora. Os discípulos ficaram desesperados. Jesus falou: olha, eu vou para o Pai. Mesmo com toda a capacitação que eu dei a vocês nesses 3 anos, andando com vocês, eu sei muito bem que vocês não se sentirão seguros. E por isso eu não vou deixar vocês órfãos e sós. Eu vou enviar o Espírito Santo. Por mais que você seja um obreiro, uma obreira capacitado, experiente, capacitado, experiente, mesmo que você seja uma pessoa muito, muito capacitada para muitas coisas, Deus sabe que sem Ele, eu e vocês não podemos fazer nada. Por mais que eu tenha um conhecimento bíblico, por mais que eu seja um teólogo profissional, por ter feito uma faculdade de teologia, por mais que eu tenha estudado muita coisa, por mais que eu tenha me preparado e me capacitado para estar aqui agora falando da palavra de Deus para você, eu nunca vou conseguir alcançar o seu coração, porque aí só Deus entra. E é por isso que para que as minhas palavras entrem aí, eu preciso ser capacitado pelo Espírito Santo. Eu preciso de um carisma do Espírito. E Jesus sabia disso, por isso que ele falou para os discípulos: eu sei, porque eu ando com vocês, que mesmo vocês tendo visto eu fazer coisas tão grandes, vocês ainda vão se sentir órfãos quando eu for embora. E é para que vocês não se sintam assim, despreparados, descuidados, sem respaldo, é que eu vou enviar o Espírito Santo. Eu quero terminar esse momento dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que ele sabe tudo o que se passa dentro de você. Ele sabe seus medos, ele sabe suas inseguranças, ele sabe suas incapacidades. E é por isso que ele propõe que você tenha uma vida com o Espírito Santo. É por isso que ele propõe que você tenha o respaldo do Espírito Santo para todas as coisas. E eu quero encerrar esse momento declarando sobre a sua vida que Deus não é apenas alguém que está sentado no alto sublime trono. Ele é isso. Ele não é apenas o cumprimento da palavra, da profecia feita aos judeus, como Mateus mostrou o Evangelho do Cristo. Ele é também isso.
Mas ele não é apenas alguém de ações tão pragmáticas, semelhante ao que os romanos tinham como ideologia de vida para que o Cristo, a mensagem do Cristo fosse mais inteligível a eles, como Marcos sugere. Ele é também isso, mas não apenas isso. Ele não é apenas o Deus que resolveu morrer pela humanidade. Ele também é isso, mas ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus parceiro, o Deus que está com a gente todos os dias. O Deus que conhece os meus sentimentos e por isso sabe das minhas incapacidades e vê minhas potencialidades como ele viu nos discípulos. O Deus que sabe que sem ele eu não consigo resistir ao pecado, por isso ele propõe o caminho das disciplinas espirituais, oração, jejum, confissão dos seus sentimentos. Um Deus que sabe que mesmo que eu venha errar, eu tenho possibilidade nele de ser restaurado. Um Deus que sabe que por mais que eu tenha me capacitado e me preparado para estar aqui, sem ele, sem o Espírito me respaldando, eu não chegarei a lugar algum. Ninguém precisava dizer para Jesus o que se passava dentro do ser humano, porque ele bem sabia tudo o que se passa dentro do ser humano. Eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, um tempo de bênçãos, um tempo de parceria com esse Deus que nos conhece. Fica na paz. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, com mais uma Quarta com o Bispo. E não saia dessa transmissão sem antes curtir, comentar e compartilhar o link dessa transmissão com o maior número possível de pessoas. Fique na paz. Deus te abençoe muitíssimo. Tchau.